O que aconteceria se a Terra ficasse sem ar por 5 segundos? Talvez você ache que ficaria tudo bem porque você consegue segurar o ar por mais tempo que isso, né? Mas o mundo todo não funciona assim. Quando eu falo de ar, eu tô falando do oxigênio, que é o que mantém a gente vivo, assim como os animais e as plantas. Por isso, em só 5 segundos sem ar, a Terra ficaria completamente diferente, já que todas as construções feitas de concreto iriam desaparecer, porque concreto sem oxigênio é simplesmente pó. E caso você esteja na praia nesse momento, em só 5 segundos você ficaria todo queimado. Porque a camada de ozônio, que é o que nos protege dos raios do sol, é feita de oxigênio. E para piorar, sem oxigênio não tem fogo. Isso significa que qualquer carro com motor a combustão ia parar de funcionar na hora. E por isso teriam trânsitos imensos e aviões caindo do céu. O que aconteceria se a Terra tivesse 2 luas? Talvez você não saiba, mas o nosso planeta vizinho, Marte, tem 2 luas. E bom, Marte não parece ser um lugar muito legal. Mas ter 2 luas na Terra não deixaria o nosso planeta que nem Marte, só que algumas coisas iam mudar. Primeiro que a gente ia ver fenômenos completamente diferentes. Imagina ver um eclipse com 2 luas. Seria doido, né? Mas doido mesmo ficariam os mares, porque com 2 luas mexendo com a gravidade das marés, os oceanos poderiam ficar bem mais agitados, causando ondas muito grandes e logo em seguida o mar poderia ficar calmo como uma lagoa. Além de que, com certeza, iam existir lendas muito diferentes, até porque muitos povos tinham o Sol e a Lua como deuses. Talvez ter 2 luas ia causar um pensamento diferente. O que aconteceria se a gente jogasse um planeta de água no Sol? Será que daria para apagar ele? Vamos imaginar que esse planeta seja feito só de água e que ele tenha 10 vezes o tamanho do Sol. E só para você ter ideia, o Sol é mais de 100 vezes maior que a Terra. Mas se de alguma maneira a gente conseguisse criar essa bola gigantesca de água e dar um jeito de jogar ela no Sol, isso ia causar um problema gigantesco. Já que essa bola de água não ia conseguir nem chegar perto do Sol. Por conta do calor, ela ia evaporar muito rápido. Mas o problema é que o calor absurdo do Sol ia fazer aquela água separar os elementos de hidrogênio e oxigênio. Depois, esses elementos iam acabar se juntando ao Sol. Só que o hidrogênio acabaria sendo tipo um combustível, e isso ia aumentar em 10 vezes a massa do Sol. Isso ia acabar com as chances de vida no nosso sistema solar, e o Sol ia durar muito menos tempo. Mas relaxa, isso não vai acontecer. O que aconteceria se a Terra ficasse sem gravidade por 5 segundos? Talvez você ache que ficaria tudo bem porque 5 segundos é pouco tempo, né? Mas é o suficiente para mudar tudo. Até porque é a gravidade que faz com que a gente e todas as outras coisas no mundo fiquem no chão, sem sair voando por aí. Por isso, se a gravidade desaparecesse, você provavelmente ia sair voando. Assim como todos os carros e outras coisas que não são presas no chão, tipo a água. Sim, pois é, a gravidade também faz com que a água fique no lugar certo. Isso faria com que bolhas gigantescas de água subissem dos oceanos. E quando a gravidade voltasse, tudo ia cair de volta. Até mesmo essas bolhas de água. Isso criaria ondas super altas, talvez até tsunamis, mas relaxa, isso não vai acontecer. O que aconteceria se o piloto e o copiloto de um avião ficassem com dor de barriga ao mesmo tempo? Bom, eles meio que são proibidos de terem esse problema. Deixa eu te explicar. Em 1982, 10 pessoas ficaram doentes em um voo saindo de Lisboa e indo para Boston. Só que entre essas 10 pessoas, tava o piloto e o copiloto do avião. Mas sabe o que fez todos eles terem intoxicação alimentar? Um pudim. Pois é, desde que isso aconteceu, para evitar que pilotos e copilotos fiquem doentes ao mesmo tempo, eles são proibidos de comer a mesma refeição. Mas você já se perguntou, numa partida de futebol, o que aconteceria se a bola batesse no juiz e entrasse no gol? Será que vale um gol feito pelo juiz? Até porque, bom, eles acompanham o jogo dentro do campo, né? Correndo junto com os jogadores. Mas imagina só, numa jogada perto do gol, o jogador 9 vai passar a bola pro jogador 10. Só que o juiz tá no meio do caminho, e a bola acaba batendo na perna dele por acidente e entra no gol. Se o gol valer, o time que pontuou fica feliz, e o que tomou o gol provavelmente ficaria bravo, né? Mas, pra falar a verdade, existe uma regra no futebol justamente para essa situação. Essa regra tem algumas complicações porque é bem raro esse tipo de coisa acontecer. Só que resumindo, o juiz é tratado como a trave do gol. Por isso, se for comprovado que ele não interferiu na jogada de propósito, o gol vale. O que aconteceria se todo mundo soprasse ao mesmo tempo? Literalmente todas as pessoas da Terra. A resposta para essa pergunta me tira o sono de noite. Porque, pensa comigo, seria quase impossível fazer todas as 8 bilhões de pessoas do mundo soprarem exatamente ao mesmo tempo, né? Pois é, mas se mesmo assim a gente conseguisse dar um jeito de fazer isso acontecer, o resultado ia ser decepcionante. Até porque a Terra é muito maior que todos nós juntos, né? Só pra você ter ideia, quando a gente sopra, sai mais ou menos 1 litro de ar da nossa boca. Por isso, se todo mundo soprasse ao mesmo tempo, seria mais ou menos uns 8 bilhões de litros de ar. Só que o vento criado por todas essas pessoas ia se espalhar tão rápido que não ia mudar nada. O que aconteceria se todo mundo pulasse ao mesmo tempo? Literalmente todas as pessoas da Terra. Deixa eu te explicar, porque a resposta pra essa pergunta me tira o sono de noite. Pensa comigo, se a gente conseguir fazer todas as pessoas do mundo pularem ao mesmo tempo, já vai ser uma coisa bem complicada de acontecer, né? Mas se por acaso isso acontecesse, o
resultado ia ser decepcionante, porque a Terra é muito maior do que todos nós juntos. Pra você ter ideia, daria pra juntar toda a população do planeta no estado do Mato Grosso. Por isso, se todo mundo pulasse ao mesmo tempo, a única coisa que iria acontecer seria a gente empurrar a Terra por uma distância 10.000 vezes menor que um fio de cabelo. O que aconteceria se você não ativasse o modo avião numa viagem? Preste atenção, porque você pode estar cometendo um crime se fizer isso. Até porque sempre que você viaja de avião, você é avisado que deve usar o celular no modo avião ou desligar ele. Mas durante a viagem, a equipe do avião está sempre se comunicando com as torres de controle. Isso serve para garantir que a viagem siga o caminho certo no tempo certo. O problema é que se você não ativar o modo avião durante a viagem, o seu celular pode acabar causando interferências nessa comunicação. E se isso acontecer, você pode estar colocando em risco a vida de todo mundo. O que aconteceria se o sol apagasse por 1 hora? Talvez você pense que só ficaria tudo escuro durante esse tempo, mas não é só isso. Para você ter ideia, a luz do sol demora uns 8 minutos para chegar aqui na Terra. Por isso, a gente só ia perceber que o sol apagou depois desses 8 minutos. Só que além da escuridão absurda que a Terra ia ficar, a falta de luz ia ser um problema pequeno comparado a todos os outros. Porque a gente depende do sol para muitas coisas. Por isso, durante essa 1 hora, a temperatura do planeta ia começar a diminuir. Aos poucos ia ficar mais e mais frio. Vários satélites e painéis iam parar de funcionar. A Terra então ia sair da órbita e começar a se mexer em linha reta. E claro, tudo isso ia acontecer no escuro, mas isso provavelmente não vai acontecer. O que aconteceria se você caísse nos trilhos de trem e o metrô estivesse chegando? Talvez você pense que a melhor escolha seria tentar subir de volta, mas por favor, não tente fazer isso. Presta atenção, porque se você fizer exatamente o que eu falar, pode salvar a sua vida. Eu falei pra você não tentar subir de volta, porque além de que vai demorar mais tempo do que você imagina, você pode acabar pisando nesse negócio que pode até parecer um degrau, mas na verdade é um terceiro trilho e ele conduz eletricidade. Pisar nele pode causar um choque mortal. Mas ao invés disso, veja se o trem tá longe, porque você vai precisar ser muito rápido, já que o metrô anda aos 90 km por hora. E não tenta se pressionar na parede, porque normalmente não tem espaço suficiente pro trem passar com você ali. Por isso, o único jeito de se salvar nessa situação seria se você deitasse bem nesse buraco entre os trilhos, que tem o tamanho de uma pessoa justamente pra esse tipo de situação. E se a gente jogasse o nosso lixo nos vulcões? Parece uma ideia melhor do que jogar no oceano, né? Mas não é tão simples assim, deixa eu te explicar. Porque tem 3 problemas que impedem a gente de fazer isso, cada um pior que o outro. Já que o primeiro problema que a gente teria para fazer isso é que todos os vulcões ficam longe das pessoas. E alguns países nem têm vulcões ativos, tipo o Brasil. Por isso já seria bem caro levar o lixo. Mas o segundo problema é que perto dos vulcões a temperatura é muito alta. Então fica muito difícil para quem for trabalhar com isso de jogar o lixo lá. Até porque tem que chegar perto, né? Mas o pior problema é o terceiro, porque quando a gente joga alguma coisa na lava, isso pode causar algumas mini explosões. Mas em grande quantidade pode fazer o vulcão entrar em erupção. E os lixos tóxicos destruiriam cada vez mais o meio ambiente. O que aconteceria se a Terra parasse de girar de uma hora para outra? Talvez você não saiba, mas nesse exato momento a Terra está girando a mais de 1.600 km por hora. Ela está sempre nessa velocidade, só que a gente não sente. Até porque todos nós e todas as coisas que estão na Terra estão girando junto, até mesmo os oceanos. Só que se a Terra parar de girar agora, praticamente tudo que a gente conhece ia ser destruído. E a única maneira de sobreviver seria se você estivesse usando um cinto num lugar super fixo na hora que isso acontecesse. Porque se a Terra parar completamente, o planeta ficaria parado, mas tudo que tem aqui ia continuar girando a 1.600 km por hora. Isso ia causar tsunamis gigantes, ventos super fortes e quase todo mundo ia sair voando. Só que isso provavelmente não vai acontecer. Numa partida de futebol, o que aconteceria se um jogador cobrasse um pênalti e a bola batesse tão forte na trave a ponto de ir pro outro gol? Será que vale gol de pênalti contra? Começa que isso seria muito difícil de acontecer, porque normalmente quando o jogador vai cobrar um pênalti ele até chuta forte, mas ele dá mais atenção pra mira do que pra força. Só que pra bola bater na trave e atravessar o estádio inteiro, o chute ia precisar ser muito forte. Além disso, pra bola chegar até o outro gol, ninguém que estivesse no caminho ia poder encostar nela, né? O problema é que mesmo existindo páginas e páginas de leis do futebol, a lei de número 14, que é a que fala sobre os pênaltis, não fala nada sobre um pênalti contra. Por isso eu acho que não valeria. O que aconteceria se os mosquitos desaparecessem, literalmente fossem extintos? Sinceramente, eu adoraria que isso acontecesse. Deixa eu te explicar. Porque não é novidade que os mosquitos são alguns dos animais mais odiados do mundo, né? Mas se eles desaparecessem, a gente poderia ter alguns efeitos negativos. Até porque alguns outros animais se alimentam de mosquitos, mas talvez os benefícios fariam isso valer a pena. Eu não sou especialista, mas todos os anos mais de 700 mil pessoas morrem por conta de doenças transmitidas pelos mosquitos. A boa notícia é que alguns cientistas estão trabalhando com mosquitos modificados, para tentar reduzir a população de mosquitos que passam doenças. O que aconteceria se todo mundo falasse a mesma língua? Há uns 200 anos atrás tentaram criar uma língua única para o mundo, o Esperanto. A verdade é que isso traria
traria algumas coisas boas e outras ruins. Porque, claro, se todas as pessoas falassem o mesmo idioma, tudo ia ficar mais fácil, né? A gente não ia precisar aprender outras línguas, e também seria muito mais fácil de conhecer outros países. Só que aí começa um problema. Porque se todo mundo falar a mesma língua, a gente meio que vai deixando de ser quem a gente é. Porque cada idioma diferente vem de um lugar diferente com uma história diferente. E existem palavras únicas em cada língua, tipo a nossa palavra saudade. Tem muitos idiomas que essa palavra não existe. Só que ao mesmo tempo, se todos os países falassem a mesma língua, isso provavelmente criaria acordos melhores entre os países. E até mesmo poderia diminuir algumas guerras. Mas se a gente não precisasse aprender novos idiomas, as coisas iam ficar tão fáceis que provavelmente a gente ia ficar cada vez menos inteligentes. O que aconteceria se um astronauta ficasse preso no espaço? Na verdade, isso está acontecendo nesse exato momento. Deixa eu te explicar por que isso aconteceu e se eles vão conseguir voltar para a Terra. Há alguns meses atrás, uma empresa chamada Boeing lançou 2 astronautas numa missão. Eles precisavam ir até a Estação Espacial Internacional e voltar depois de 8 dias, mas já faz 6 meses que eles estão lá. Porque a cápsula que levou os astronautas até a estação precisou voltar para a Terra sem eles, já que aconteceram alguns problemas técnicos que poderiam pôr em risco a vida dos astronautas. Tá, mas se a cápsula voltou sozinha, como que eles vão sair de lá? Eles estão a literalmente 400 km de altura. Pra você ter ideia, um avião voa a mais ou menos 10 km de altura. Talvez tenha uma solução, mas a cada dia que passa fica mais difícil, já que eles têm comida limitada e o espaço mexe com o corpo humano. Mas em fevereiro, a SpaceX, que é concorrente da Boeing, vai lançar uma missão para buscar os astronautas. O que aconteceria se as rodas do avião não abrissem na hora de pousar? Hoje em dia é muito difícil isso acontecer porque a segurança é muito maior. Só que em 1985 aconteceu uma coisa que ficou na história para sempre. Um avião que estava pousando teve problema para abrir uma das rodas. E nessa hora o piloto provavelmente já estava achando que ia causar um acidente. Porque é isso que acontece, mas um cara decidiu ir de carro tentar ajudar esse avião. O carro ficou na mesma velocidade enquanto o avião estava quase no chão. E o cara conseguiu abrir a roda que estava trancada só com a mão. E se todo mundo parasse de comer carne? O que ia acontecer? Isso com certeza mudaria o mundo, mas não sei se seria pra melhor. Deixa eu te explicar. Porque de uns anos pra cá, muitas pessoas têm parado de comer carne e acabam seguindo uma dieta de plantas. Por isso, a gente sabe que se todo mundo parasse de comer carne, algumas coisas boas iam acontecer, mas também algumas coisas ruins. Vou começar pelas boas. Começa que o desmatamento ia diminuir bastante, e a gente ia aproveitar melhor as terras, já que os animais que a gente come ocupam muito espaço nos campos. Mas também, a gente gastaria bem menos água. Só que essas são algumas das partes boas do que aconteceria. Mas uma das partes ruins é que hoje muitas pessoas dependem da carne para sobreviver, tanto pela saúde quanto nos empregos, e isso não dá para mudar de uma hora para outra. Como seria o mundo se não existisse o medo? Começa que provavelmente não ia mais existir filmes de terror, e se existisse a gente ia dar risada deles. Por isso, em um mundo sem medo, as pessoas não se preocupariam em cometer crimes. Só que por outro lado, não ter medo pode ser bom, já que a gente ia poder ser mais ousados e criativos, trazendo mais inovações e descobertas. Mas também quando a gente é mais ousado e não tem medo, a gente não pensa muito nas consequências das coisas, né? E isso faria a gente se machucar e se acidentar muito mais vezes. Mas uma coisa boa é que a gente provavelmente ia ter um relacionamento melhor com os animais. Você gostaria de viver num mundo sem medo? Comenta aqui. O que aconteceria se a gente mandasse uma mensagem para os alienígenas? Bom, a NASA fez isso 50 anos atrás, e 2 cópias dessa mensagem já estão fora do nosso sistema solar. Ela se chama Golden Record, e tem o formato de um disco de vinil, que se você tocar, consegue ouvir alguns sons da Terra. Mas vamos combinar, os alienígenas provavelmente não têm um toca-discos, né? Então, como que eles conseguiriam ouvir esses sons e ainda entender a gente? Pois é, isso também foi pensado. Porque no disco tem instruções com imagens que criam uma linguagem universal. Isso faz com que os alienígenas consigam entender como tocar o disco e até mesmo entender a velocidade certa. Só que além de sons, esses discos também têm imagens da Terra, que se os alienígenas conseguirem fazer do jeito certo, vão conseguir ver fotos daqui. E essa figura, que pode parecer meio estranha, é provavelmente a mais importante, porque mostra a localização do nosso Sol entre 14 estrelas diferentes, o que torna possível os aliens virem fazer uma visitinha pra nós. O que aconteceria se a Lua desaparecesse? Começa que com certeza as noites iam ficar mais escuras. Pra gente isso pode até parecer não ser um problema, né? Mas tem muitos animais que caçam à noite. Só que sem a Lua, esses animais iam ter que se adaptar. E com o tempo, o ecossistema da Terra ia ter grandes mudanças. Até porque você já deve ter ouvido falar que a Lua é quem faz as ondas do jeito que a gente conhece, né? Pois é, sem ela as marés seriam muito menores, e isso mexeria até com a temperatura do mundo. Inclusive, poderia acontecer de alguns lugares da Terra ficarem expostos ao Sol o tempo todo. E ao mesmo tempo, alguns lugares teriam uma escuridão praticamente para sempre. Só que o mais doido é que os dias iam diminuir bastante, já que a Lua faz com que os dias durem mais a cada ano. Você pode entender mais nesse vídeo aqui.